Começou. Pessoal, esse assunto é tão interessante que a gente, antes de apertar o play, que estava discutindo um monte de coisas, do que falar. E eu, recentemente, fui convidado pela Sociedade Brasileira de Reprodução Humana a dar uma aula sobre o pré-natal do homem trans. E quando eu voltei desse congresso, eu falei, poxa, seria bem legal se a gente gravasse um vídeo para falar um pouco sobre isso. O assunto é mais... ele é muito grande, ele é bem abrangente, a gente pode falar sobre muitas coisas. Mas eu queria primeiro colocar uma foto aqui, que foi a foto, inclusive, que eu coloquei no congresso, e queria que vocês olhassem essas 4 imagens. Agora vocês não vão estar olhando para mim. Quem dessas pessoas você consideraria ali que são pessoas trans? E essa foto, na verdade, ela é teoricamente são pessoas muito famosas que já se declararam trans. E você, se você não conhece essas pessoas, você tem realmente muita dificuldade de interpretar ali, principalmente na sociedade. A gente tem que conviver, né, com isso, interpretar e, na verdade, como médico, dar alguma opção que seja a melhor opção possível para as pessoas continuarem ali no que elas desejam ser. Então, o que é uma definição? Eu trouxe uma definição importante sobre transgênero, que as pessoas transgêneras são indivíduos onde a identificação pessoal de gênero não corresponde ao designado gênero. Então, o que é essa frase? Você foi designado, basicamente, quando nasceu para um gênero, e você não se identifica com esse gênero designado, ou gênero chamado de gênero genético, fenotípico ou genético de nascimento, ou que não está em conformidade com as noções, percepções de sexo e gênero. Então, a gente consegue ver que na definição, basicamente, é uma incongruência entre o que você é, teoricamente, biologicamente designado, e como você se interpreta. Então, isso é comportamento. E quando a gente fala sobre comportamento, a gente fala sobre uma série de coisas tão complexas quanto os tratamentos, tá bom? Então, o próximo slide que eu coloquei aqui é acolhimento. Acho que quando eu fui dar aula no congresso, eu fiquei pensando muito sobre o que falar da parte técnica, que eu gosto muito da parte técnica também, mas basicamente o que a gente enfrenta atualmente, grande parte do processo é acolhimento, sem dúvida nenhuma. Acho que essa é uma palavra que, fora dessa aula, a gente não poderia falar. E o acolhimento, ele é um tripé, né? De novo, se vocês quiserem apertar pause, aqui são todos os slides que eu peguei, que são super legais, que é o acolhimento físico, que é o acolhimento social e é o acolhimento legal. Então essa pessoa, como que ela vai escrever o nome dela? Quais são as repercussões legais que ela vai ter? Que banheiro que ela vai usar? Durante a transição? Basicamente, como que ela vai se sentir fisicamente? Em que parte da transição ela quer fazer fisicamente ou não? Inclusive, a gente estava até discutindo aqui, se você conhece alguém não, aí a nossa gestora aqui de tráfego, ela falou que conhece uma pessoa que não quis fazer toda a transição, então isso depende de indivíduo para indivíduo, por isso que cada um merece o acolhimento, merece uma série de acompanhamentos durante um período bem prolongado, tá bom? Bom, mas o nosso tema aqui hoje, basicamente, é falar sobre o pré-natal do transgênero, né? O homem trans que quer engravidar, tá? E aí, eu trouxe 3 coisas aqui, basicamente, então, só para explicar para vocês o que acontece. E se vocês derem um Google rápido aí, vocês vão ver vários homens que estão grávidos, e como que o homem engravida. Basicamente, ele tem o fenótipo de homem, mas ele foi designado ali mulher, então ele tem todo o órgão genital interno e externo, dependendo em que momento da transição que ele está como homem. Então vamos lá, o que é o transgênero masculino? Sempre a gente coloca o raciocínio de que a pessoa já nasceu geneticamente mulher, e aí quais são as cirurgias possíveis? Vamos lá para vocês lembrarem do que é possível. Então, primeiro é a mastectomia. Então, lembra sempre que o aspecto tem que ser masculino. Então, como a mama basicamente lembra o aspecto fenótipo feminino, esse indivíduo pode optar ou não por fazer mastectomia. E aqui começa a primeira discussão, que quando isso vai acontecer lá atrás, se a pessoa não fizer a mastectomia, ela pode amamentar depois. Então, o homem trans pode sim amamentar pós-pré-natal, pós o nascimento. Isso quando ele não fez a mastectomia bilateral, quando ele não optou por fazer, tá bom? Luiz, pode amamentar ou não? Depende se ele fez a cirurgia de retirada ou não das glândulas mamárias. Combinado? Então, o primeiro ponto ali a ser discutido é a amamentação com a mastectomia bilateral. Bom, o segundo ponto é se ele fez ou não fez a histerectomia. Então, Luiz, fala um pouco disso. Então, quando a gente fala sobre a função uterina e função hormonal ovariana,
Basicamente, a gente tem o ovário, que são duas glândulas ali, que é um órgão endócrino, que são responsáveis pela produção hormonal, e a gente tem o útero, que é responsável por receber a gestação. Então você consegue sim fazer toda a transição hormonal, fazendo ou não fazendo a retirada dos ovários. Então essa é uma outra discussão. A oforectomia, ela deve ser feita ou não. Se ela for feita, e se a pessoa optar por fazer a oforectomia, que é a retirada do ovário, ele tem três opções principais, basicamente duas opções principais, que é congelar tecido ovariano ou congelar óvulos para engravidar mais para frente, tá bom? Então, se a opção for retirar os ovários, você precisa congelar, ou guardar tecido, ou guardar óvulo. Isso é super importante. Bom, Luiz, eu quero fazer a transição hormonal sem retirar os ovários. Isso é possível? Sim, isso é possível. A gente bloqueia o ovário do paciente, e aí começa toda a reposição hormonal de testosterona. E existem vários tratamentos, vários protocolos para isso acontecer, inclusive para o aspecto masculino começar a aparecer cada vez mais, tá bom? Bom, então vamos optar, se a pessoa fez esterectomia, Luiz, ela optou por tirar ali o útero. Se ela optou por tirar o útero, ela não vai conseguir engravidar. Ela basicamente vai ter que usar útero de substituição. Se a pessoa optar por fazer a esterectomia, né, se ele optar por fazer a esterectomia, ele pode ou não optar pela faloplastia, que é a cirurgia, que é uma cirurgia super grande, para a construção ali do órgão genital externo masculino. Se essa transição for toda realizada, basicamente o paciente vai ter que engravidar com útero de substituição, tá bom? Bom, vamos considerar, Luiz, então, que isso não foi feito, que é o que a gente trouxe para o tema aqui, que é o paciente que fez a transição hormonal e deixou o útero, e fez ou não fez o órgão genital externo, mas basicamente não fez o órgão genital externo, aqui existe uma outra discussão. Sim, essa pessoa pode engravidar, e aí entra a segunda coisa, a gente precisa parar o processo de transição ou o hormônio que ele usa, e aí existe uma discussão enorme sobre ele começa a perder algumas características masculinas porque o ovário volta a funcionar e ele tem toda a produção do estradiol, que é o hormônio feminino. Então, esse trade-off ali durante a gravidez precisa ser conversado com o paciente, porque sim, ele vai perder uma série de características ao longo do tratamento. Uns podem perder um pouco mais, outros podem perder um pouco menos, mas sim, a gente vai ter que parar um pouco a testosterona, porque isso é reversível. Quando ele para, normalmente o ovário volta a funcionar, então ele pode engravidar para depois continuar todo o seu processo. Tá bom? Então já falamos da mastectomia, já falamos da esterectomia, falamos um pouco sobre a transição hormonal, que isso é uma coisa super importante para a gravidez, e falamos também sobre as cirurgias que são possíveis ou não. Luiz, se ele parou a testosterona, parou o hormônio, engravidou, existe algum cuidado adicional durante a gestação? Basicamente não, a paciente ela já está com o ovário funcionando normalmente, a gente às vezes repõe um pouco ali dos hormônios do primeiro trimestre da gestação, e depois que a paciente ganha o nenê, amamenta, se ela tiver essa vontade, a gente volta a usar a testosterona e a pessoa vive ali da forma como ela escolheu para a vida dela, tá bom? Pessoal, acho que pelo vídeo de hoje era isso. Existem também os transgêneros femininos, que é um outro caminho, né? Que são ali os designados masculinos que optaram por ser do gênero feminino. Existem todas essas diferenças do que fazer primeiro, como é a parte psicológica do transgênero feminino. Só que o transgênero feminino, ele obrigatoriamente vai precisar de um útero de substituição, porque isso não é possível, tá bom? Valeu, pessoal. Queria agradecer demais aí vocês por esse tema. Eu acho que é um tema que vocês pediram, né? E esse tema tem que vir do médico da reprodução, né? Principalmente falando um pouco sobre todas essas possibilidades que são ali, que você pode ofertar para o paciente. De fato, assim, isso não é um assunto simples. Esse paciente que precisa dessa demanda, ele precisa encontrar conforto na medicina. A medicina tem conforto para qualquer tipo de tratamento que esteja ali dentro das regras, das leis, né? Então esse conforto a gente precisa dar o melhor tratamento possível, da melhor forma possível, e cada indivíduo, isso quando eu terminei minha aula no congresso, eu falei, cada indivíduo é um indivíduo, principalmente quando a gente fala de comportamento. Beleza? Pessoal, eu espero realmente que vocês gostem desse conteúdo. Precisa ter realmente uma mente muito aberta para entender isso e discutir este assunto,
mas quanto mais a gente vê, mais a gente enfrenta, mais a gente conhece um assunto, mais a gente sabe que essas pessoas precisam de muito apoio. Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo. Eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.